mês de agosto foi comemorado os 67 anos da primeira pulverização aérea no Brasil. Foi em 19 de agosto de 1947 que um piloto e um engenheiro agrônomo combateram com um biplano os gafanhotos que prejudicavam as lavouras de Pelotas, no Rio Grande do Sul. De lá para cá, muita coisa mudou. A aviação agrícola cumpre um papel importante na agricultura mundial, em especial no Brasil. As aeronaves auxiliam na produção de grãos, fibras e biocombustível nas fases de semeadura, adubação e defesa contra as pragas das lavouras, uma missão extremamente necessária para a agricultura nos dias de hoje. A aviação agrícola é um setor fundamental da agricultura no país, né? Nós sabemos que o Brasil é um dos celeiros do mundo e a atividade da aviação ela é fundamental tecnicamente e também em termos de controle de pragas e tudo. Se a gente considerar que os relatos que a gente tem são de 27% das aplicações do Brasil feitas por avião, só aí a gente já tem uma grande contribuição ao melhorar a qualificação dessas aplicações. A ideia é cada vez incentivar o uso de tecnologia a campo, seja via terrestre, seja via aérea. Atualmente, 24% das pulverizações das lavouras são feitas por aviões. Porém, há necessidade de constante evolução na tecnologia para reduzir custos e ainda trabalhar com precisão e rapidez para evitar danos ao ecossistema. É um grande desafio, né, ter-se aviação agrícola. A gente sabe que é uma área extremamente regulamentada, seja pela questão da segurança, né? A aviação é extremamente regulada por aspectos de segurança e temos os outros aspectos específicos, o quê? Da pulverização, questões de meio ambiente, desafios em relação ao uso, danos ao meio ambiente, ou seja, extremamente regulamentado. É nessa interface que o setor da aviação agrícola tem que trabalhar e se posicionar, ou seja, é um setor caro, né, difícil, extremamente planejado, margem de lucro baixa e esse é um grande desafio à atividade. Os desafios ambientais sempre existiram, na verdade a responsabilidade do aplicador sempre existiu. Cada vez mais o que acontece é uma pressão da sociedade por uma responsabilidade ambiental maior. Então essa tendência a gente tem que acompanhar isso. A Andef, todas as indústrias da Andef entendem que os seus produtos são seguros do ponto de vista ambiental porque eles obtiveram um registro na época, estudadas as condições ambientais brasileiras. Então, ele foi aprovado pelo IBAMA de acordo com uma condição de uso. O que a gente entende é que o uso tem que ser bem feito, dos produtos tem que ser bem feito também para acompanhar as condições que eles foram estudados na época do registro. Então, toda essa condição a gente entende que ela deve ser estimulada porque o uso seguro é quem vai fazer o nosso produto ser seguro na hora da aplicação. No passado recente, a aviação agrícola passou a ser alvo de muitas tentativas de restrição e proibição. E este processo prejudicava o setor. Inúmeros municípios no Brasil passaram a propor leis de restrição à aplicação aérea num processo nem sempre embasado em dados técnicos, mas por motivações mais políticas do que agronômicas. Esse movimento foi reforçado por inúmeras publicações de opiniões de leigos sobre a atividade, o que reforçou mitos e trouxe a desinformação à agricultura. Toda aviação, toda pulverização aérea é seguida de uma legislação do Ministério da Agricultura e da ANAC, que tem todos os procedimentos que devem ser seguidos. Essa legislação é uma legislação que já existe há muito tempo e as empresas são obrigadas a seguir. Cada órgão, seja do governo federal, ou esfera estadual ou mesmo municipal, tem as suas atribuições, né, por lei e tem que cumprir com o papel que é previsto em legislação para ele. Então, enquanto o Ministério da Agricultura tem essa atribuição, como eu mencionei, de coordenar, fomentar essa atividade e fiscalizar, da mesma maneira, os órgãos ambientais têm o papel de preservação do meio ambiente e para isso eles contam com seus marcos legais, né? Agora, o que falta no meu entendimento é uma maior articulação entre esses órgãos, para que não haja esse tipo de conflito que você menciona. Fiscalizações atuando paralelamente, sem diálogo entre si,
o que pode ocasionar alguns conflitos exatamente por falta desse tipo de interação. E em muitas vezes o que falta é a informação. Informação que não chega completa ao produtor e à sociedade. Acho que falta um pouco de informação, talvez um pouco de acesso, e a evolução da aviação agrícola também tem sido muito grande de anos para cá, né? Então, talvez algum produtor que tenha usado há muito tempo atrás não sabe dos avanços que teve, né? Da melhora que tem na aplicação hoje em dia, né? Tem que entender que a aeronave ela aplica em situações em que a cultura está alta, e a gente tem que entender que a aeronave voa em velocidades altas também. Então existe sempre uma preocupação nossa de qualificar as pessoas e de ter uma certificação, de ter uma qualidade dos equipamentos em si. A gente precisa de manutenção adequada nos equipamentos e de responsabilidade dos aplicadores para ter uma aplicação segura. Vamos agora conhecer o funcionamento de um avião agrícola com o professor Wellington, da Universidade Federal de Uberlândia. Então aqui nós temos uma aeronave, né? Nas aeronaves nós temos um conjunto chamado conjunto motopropulsor, que é composto pelo motor e pela hélice da aeronave, ou a turbina, e que ela faz então um movimento para que a aeronave desloque. Então o fluxo de ar passa pela parte superior da asa do avião, pela parte inferior, que dá o que a gente chama de resultante aerodinâmica de sustentação. Bom, quando esse fluxo de ar passa, nós temos os nossos bicos de pulverização. Então nós temos bicos chamados bicos hidráulicos e bicos rotativos. Esse aqui é um sistema de bico chamado hidráulico, aonde a pressão do líquido interfere na vazão e interfere também na gota gerada. Então, diferente do trator, por exemplo, numa pulverização de uns pulverizadores terrestres, o espaçamento dos bicos nos pulverizadores terrestres, eles são equidistantes. No avião, nós temos os bicos, né, que não vai na extremidade da asa da aeronave, para fugir de uma turbulência que ocorre em função dessa pressão da parte superior e da inferior, que gera um vórtice. Então o líquido ele é aplicado e há uma pressão aerodinâmica fazendo com que nós tenhamos a aplicação, né, dessa pulverização. Então essa pressão aerodinâmica favorece a deposição do produto. Um ponto que é importante, que a gente tem que salientar, que esse voo ele não deve ser um voo colado, como ocorre com uma pulverização terrestre. Nós temos uma altura do solo, da copa da planta, para que esse efeito aerodinâmico consiga fazer uma distribuição uniforme da pulverização que está sendo gerada. Na aeronave, o abastecimento do avião ele é feito na lateral da aeronave, através de tubulações, vai para o tanque do avião. O combustível fica na asa e o produto químico fica lá, o produto biológico. Ele desce por gravidade, ele abastece uma bomba, é uma bomba centrífuga, né, que o fluxo de ar movimenta aquelas pás, movimenta a bomba. O líquido passa, então, esse avião, ele está constituído com um fluxômetro, que é um opcional, ligado ao GPS, onde você tem uma precisão no local da pulverização. Isso tudo é georreferenciado. Todas as informações da aplicação, elas são armazenadas e depois do voo, né, você pode imprimir e o usuário, né, o proprietário, o produtor rural, ele pode então verificar qual foi a aplicação, qual foi o volume aplicado e todo o mapa operacional dessa aplicação. A aeronave tem um sensor que vai me indicar então o volume, que nesse caso aqui, que foi abastecido o avião. Dentro da cabine o piloto tem então também um outro sensor que vai indicar qual é o volume remanescente dentro dessa cabine. Durante a aplicação, o piloto fica verificando os obstáculos, os pontos onde ele tem que fazer a aplicação, né, e todos esses dados são georreferenciados. Então, na pulverização aérea, além do piloto que monitora e executa essa aplicação, nós temos no solo um acompanhamento de um técnico agrícola e um responsável técnico, que é um engenheiro, que vai ser o responsável de toda essa aplicação. Então essa equipe, ela trabalha integrada e esse é o processo normal de uma empresa de aviação agrícola.
Entendendo um pouco do funcionamento e da funcionalidade das aeronaves agrícolas que pulverizam, adubam e combatem pragas, esses agricultores já trabalham com as aeronaves nas lavouras e se dizem satisfeitos, principalmente pela uniformidade das aplicações. Utilizamos aviação agrícola faz já anos, tanto no soja como no milho. A aplicação fica muito bem uniforme, principalmente tipo, no milho, a penetração da aplicação é muito boa em questão do predador terrestre. Já faz anos que a gente usa, que a gente contrata o serviço de aplicação aérea. A aplicação aérea ela dá uma boa uniformidade na deposição do produto e evita o amassamento que seria feito pelo trator, né, pelo autopropelido. Em relação a esse não amassamento, com certeza a gente tem uma melhora, né, na produção. E as expectativas do setor aeroagrícola é que os desafios sejam vencidos e que a sociedade consiga enxergar os benefícios das aplicações aéreas. A aviação agrícola ela vai passar por um processo de modificação, de evolução muito grande nesses próximos anos. Eu acredito que até o final dessa década, a forma de trabalhar vai ser muito diferente do que era no passado. Eu não tenho dúvida que para a economia e para a atividade agrícola do Brasil é essencial que ela continue existindo. E o que nós temos que fazer é minimizar essas condições. O sindicato tem essa visão que é necessário cada vez mais trabalhar na qualificação dos operadores para que a gente possa contribuir cada vez mais para o crescimento da agricultura. E a forma que a gente pretende fazer isso é realmente trazendo para a mesma mesa de discussões todos esses órgãos, todos esses atores que estão envolvidos nesse processo para discutir qual a melhor forma de crescimento sustentável, não a qualquer custo, sustentável.